Olá pessoal, eu sou a professora Lilian, dou aula na Escola ZipByte. Nós estamos iniciando aqui a nossa 7ª aula do Microsoft Excel. Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica? Ela é um relatório, ou seja, um resumo gerado a partir de uma base de dados. O que seria essa base de dados? Então, ela pode ser uma base de dados externa ou ela pode ser a própria tabela que nós digitamos lá dentro da nossa planilha do Excel, ou seja, todos os dados que você digitou na planilha do Excel. Então, uma tabela dinâmica é muito útil para resumir os dados e tirar relatórios de uma base enorme de dados. Por exemplo, em uma tabela onde nós temos uma infinidade de registros, vamos imaginar que a gente tem uma tabela com muitos dados de uma empresa. Por exemplo, uma transportadora. Geralmente, muitos dados estão registrados ali dentro daquela planilha. Então, quando a gente quer ver quando a gente quer fazer um levantamento dos dados dessa tabela, acaba sendo difícil se a gente não tiver uma tabela dinâmica. É muito difícil por ter uma infinidade de dados registrados nessa planilha. Então, com a tabela dinâmica, nós podemos fazer um levantamento de registro dentro dela de uma forma mais rápida e resumida. Agora nós vamos ver na prática como nós podemos criar uma tabela dinâmica. Nós iremos utilizar aquela tabela que eu já enviei previamente para vocês estarem digitando aí no Excel de vocês. Caso vocês necessitem desse arquivo, eu vou estar deixando ele aqui na descrição desse vídeo também, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, já estou aqui com a minha planilha digitada. Então, agora nós iremos transformar ela em tabela dinâmica. Então, para isso, vocês vão selecionar. É importante selecionar aqui, ó, em cima desse aqui, ó, A, porque aqui bem em cima da coluna. Vocês vão selecionar da coluna A até a AI. Por que nós não iremos selecionar das células até aqui, ó? Porque o que vai acontecer? Se eu digitar algum dado nessas linhas aqui abaixo, não vai aparecer na minha tabela dinâmica, porque eu coloquei como se aqui fosse o final dela, na linha 20. Por isso é importante vocês selecionarem aqui, ó, das colunas. Porque aí o Excel vai selecionar as linhas infinitamente aqui embaixo. Então, não importa até onde vão os dados nas linhas dessa tabela, ele vai adicionar dentro da tabela dinâmica. Após fazer essa seleção, nós iremos clicar lá na guia Inserir Tabela Dinâmica. Então, note que aqui, ó, na janelinha do tabela dinâmica, mostrou os dados que a gente acabou de selecionar. Selecionamos aqui as colunas e as linhas de forma infinita. E aqui é importante que, antes da gente dar OK, vocês olhem aqui, ó. Escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Deixa marcado aqui, ó, nova planilha. Porque assim que a gente clicar em OK, ele vai criar uma nova planilha aqui com a tabela dinâmica e não vai excluir a nossa, que a gente criou aqui. Por isso que é importante. Então, deixa marcada essa opção e dá OK. Quer ver, ó? Tá vendo? Foi criada aqui, ó, tabela dinâmica e a minha tabela ainda continua aqui, ó, intacta. Então, aqui nós vamos ver um pouco como funciona a tabela dinâmica, mas isso nós vamos ver na próxima aula. Então, deixe salvo esse arquivo, porque na próxima aula nós iremos dar continuidade.
Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!